Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho. Eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou a Júlia Stanzioni e começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. É isso mesmo, entrevista com especialistas, os nossos deputados aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Também nessa plataforma digital, levando a você até as 14h30 o que de melhor tem de informação sobre a pandemia da Covid-19 e tudo o que acontece aqui no Palácio 9 de Julho. Jornal da Rede Alesp. Pois é, pessoal, estamos ao vivo no YouTube. Vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira. Agora há pouco, às 9h30 da manhã, reunião da Comissão de Relações Internacionais com a finalidade de ouvir o senhor secretário estadual das Relações Internacionais, o Júlio Serson, quanto ao disposto no artigo 52A da Constituição do Estado de São Paulo, prestando contas, então, do andamento da sua gestão e avaliação das ações, programas e metas da sua secretaria. Daqui a pouco, às 10 horas, reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, de Defesa e dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos do Consumidor, com a finalidade de ouvir o secretário de Justiça, Paulo Dimas Mascaretti, pelo artigo 52A da Constituição Estadual. Também às 10 da manhã, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade de apreciar a pauta, que tem 26 itens. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, vamos começar aí dando um giro informativo via Skype com o nosso repórter, trazendo aí muitas notícias durante essa edição do Jornal da Rede Alesp. Quem que é que está com a gente hoje, Júlia? Quem vai falar o que acontece hoje aqui na Casa Parlamentar e também durante a semana é o repórter Guga Mendonça. Bem-vindo, Guga. Bom dia, Gustavo Mendonça. Muito bom dia, Júlia. Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia a você que nos acompanha nesse Jornal da Rede Alesp no YouTube. Vamos fazer aí giro que vai acontecer na Assembleia Legislativa hoje, né? Já começou logo às 9 da manhã, histórico, a primeira reunião dessa retomada aí da Comissão de Relações Internacionais, presidida pelo deputado N. Ozzy Cooker, do Partido Novo, que tem vice-presidente, deputado Paulo Fiorino, e essa primeira reunião, ela houve aí o secretário de Relações Internacionais do Estado de São Paulo, o Júlio Serson, que está de forma online nesse momento. Você acompanha na Rede Alesp, pela TV e também no YouTube. Ele vem prestar contas da pasta nessa reunião inaugural dessa retomada aí da Comissão de Relações Internacionais. Ele fala aos senhores deputados dos investimentos internacionais no estado de São Paulo, empresas que investem no exterior, as relações comerciais com outros países, das viagens do governador em busca de relações comerciais durante o mandato e os investimentos que chegam no Brasil como retorno de tudo isso. Portanto, você pode acompanhar essa prestação de contas do secretário Júlio Serson na Rede Alesp e também pelo YouTube. Mais eventos que acontecem na casa logo mais às 10 da manhã, há cerca de 23 minutos, reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas, a cidadania, participação das questões sociais, defesa dos direitos das mulheres e direitos do consumidor, para ouvir o secretário estadual de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Paulo Dimas Mascaretti. Ele vem aqui à Assembleia Legislativa daqui a pouco, de forma online, de forma virtual, aí, prestar contas aí da sua gestão à frente aí da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. E vamos juntar aí na Assembleia Legislativa várias comissões para falar aí sobre esse assunto. Tem também, a partir das 10 da manhã, também a reunião
da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, com a finalidade aí de apreciar 26 itens. Nós vamos acompanhar tudo o que vai acontecer nessas duas comissões, como também estamos acompanhando a visita virtual do secretário de Relações Internacionais, o Júlio Serson, aqui na Assembleia Legislativa. Um dia que começa agitado e tem logo mais também às 14h30 o Congresso de Comissões também para analisar o projeto que fala, né, dos estampidos, né, dos barulhos causados por fogos de artifício. O projeto do deputado Bruno Ganem, do Podemos, da deputada Maria Lúcia Ama, do PSDB. Deve analisar aí para que o projeto a plenário. Esse projeto ele reza, né, não se tenha, né, o famoso estampido, o famoso barulho dos fogos de artifício, e sim só o show pirotécnico. Deve ir a plenário logo e também deve, pela tendência aí, ser aprovado no estado de São Paulo o mais rápido possível, às 14h30. Então, aí o Congresso de Comissões para analisar esse projeto. Júlio Stanzioni, Luciano Teixeira, estamos aqui, vamos participar aqui durante toda a manhã desse jornal da Rede Alesp, mas eu estou à disposição de vocês aí também para esclarecer mais assuntos aí da casa. Estou à disposição de vocês aí durante esse jornal. Tá certo, muito obrigado. Guga Mendonça, que vai acompanhar a gente durante todo o jornal, né, Júlia? Falando tudo que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, as reuniões durante todo o dia. Muito obrigado pela sua participação, Guga. Obrigado, Luciano. Estamos aqui, estamos na escuta, trazendo informações para vocês a hora que vocês quiserem aí, tá bom? É o famoso rádio escuta. Tudo que acontece, ele conta pra gente em primeira mão. Exatamente, exatamente. Bem, pessoal, o secretário de Governo e vice-governador, Rodrigo Garcia, esteve virtualmente com os deputados da Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho e também com os parlamentares da Comissão de Fiscalização e Controle. O secretário fez um panorama das ações da pasta para mitigar a pandemia do novo coronavírus e falou ainda sobre o andamento do Estado em outras áreas. Primeiro, sempre registrar o papel da Secretaria de Governo dentro da institucionalidade do governo de São Paulo. É uma secretaria que faz a articulação de ações, que faz a participação em todo o sistema orçamentário, o sistema de aquisição de compras do Estado, e procura também articular as políticas públicas no gabinete do governador João Dória. Os membros das comissões puderam fazer questionamentos ao secretário. O deputado Paulo Fiorilo, do PT, perguntou ao vice-governador sobre temas como a rodovia de Piracicaba e a venda de prédios públicos. O senhor falou da concessão da rodovia Piracicaba Panorama, mais 1.270 quilômetros. E o consórcio Brasil foi o vencedor, e o valor é de 1,1 bilhão, que foi assinado em 15 de maio. A pergunta ao senhor é, já foi pago? Está no caixa do governo? Já está disponível? A forma de pagamento era imediata ou vocês fizeram de forma parcelada? Eu não tive acesso, não estou na Secretaria de Transporte, nem acompanhei a concessão. Segunda questão, o senhor falou também dos imóveis que já foram vendidos. Nesse ano, o senhor fala em 6,6 milhões, mas o valor é maior, chegando a quase 50. Também recursos que já estão no Tesouro, é só a dúvida. A outra questão, secretário, diz respeito à Codasp. O senhor disse que até setembro de 2020 ela deve estar extinta. A Codasp, ela tinha responsabilidade pelo melhor caminho, se eu não estiver enganado, o senhor me corrija. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, quantos quilômetros de estradas de terra o Estado de São Paulo ainda tem? E qual entidade será responsável? Vocês estão pensando em reeditar um programa para poder retomar algo parecido com o melhor caminho? O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, questionou o secretário Rodrigo Garcia quanto à realização de novos concursos na área de segurança pública e também a convocação dos que já passaram e estão aguardando a nomeação. As pessoas que já estão aprovadas no concurso tomar posse
E a notícia que tem sido veiculada é que, a princípio, os concursos estariam suspensos, tendo em vista a pandemia. Eu queria perguntar para o senhor, vice-governador, o que se vai fazer com referência à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Técnico-Científica e também com relação à SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, que existe um claro muito grande que cada dia ele aumenta, né? Tendo em vista pessoas que se aposentam, policiais que são demitidos do serviço público, enfim, o lapso, o número de vagas é muito grande, principalmente no interior. Temos cidades aí que nós temos muito pouco policial trabalhando, às vezes 1, 2 policial, e isso tem trazido uma séria preocupação à população. Rodrigo Garcia respondeu ao deputado Coronel Telhado e disse que o governo está atento também a essas questões. Primeiro, no tocante aos concursos públicos. Nós tivemos uma lei federal aprovada pelo Congresso que, ao mesmo tempo, travou as nomeações nesse período de calamidade pública, mas deu a suspensão dos prazos dos concursos públicos em andamento. Mais ou menos o seguinte: olha, nós estamos no momento de calamidade, nós precisamos suspender contratações, mas os prazos estão suspensos e os governos podem reavaliar pós-calamidade pública a questão da contratação dos mais variados quadros aí do serviço público. O que eu posso destacar, Coronel Telhado? A área de segurança pública é prioridade para o governo, foi a única área que teve uma valorização salarial no nosso primeiro ano de governo e continua sendo prioridade. Nesse momento, os concursos estão suspensos, seja da civil, seja da militar, mas nós sabemos da falta de efetivo e o governador João Dória já registrou que será prioridade na retomada pós-pandemia a questão do reforço aos claros da segurança pública. Eu já não posso dizer isso em relação à Secretaria de Administração Penitenciária, porque na Secretaria de Administração Penitenciária nós já anunciamos que o crescimento das unidades prisionais do Estado de São Paulo será por cogestão, né? Vamos buscar empresas terceirizadas para buscar a diminuição dos custos. Então, eu diria que na civil e na militar nós estamos dialogando aqui com o nosso secretário-geral Campos para, no momento adequado, fazer a contratação e o preenchimento desses claros, mas essa regra não necessariamente vale para a SAP. A SAP tem penitenciárias inauguradas esse ano, com o seu próprio contingente, e o crescimento das próximas inaugurações deverá ser feito via cogestão com a iniciativa privada. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o deputado Tenente Coimbra, do PSL, cumpriu a agenda no município de Cajati. O parlamentar se reuniu com o prefeito Vavá Cordeiro, no Paço Municipal, para tratar sobre o novo tiro de guerra e o TG do município. Após a reunião, o tenente Coimbra visitou as instalações onde funcionará o TG, que será inaugurado em cerimônia com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Abre aspas. Os tiros de guerra são de vital importância no trabalho com os jovens durante o período de serviço militar obrigatório. Neles, os atiradores desenvolvem preceitos e valores que contribuem para o seu próprio desenvolvimento e para o crescimento do país, fecha aspas, disse o parlamentar. O tenente Coimbra é criador e presidente da Frente Parlamentar pela Criação e Preservação dos Tiros de Guerra do Estado de São Paulo, aqui na Lesp, cuja finalidade é fomentar a criação de novos TGs, bem como dar o respaldo necessário para a manutenção das instituições já existentes. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Caio Calegari, que é coordenador de projetos Todos pela Educação, do projeto Todos pela Educação. Ele nos fala aí sobre a votação do novo Fundeb. Pois é, ontem aconteceu lá em Brasília essa votação e a Câmara aprovou, então, em 2 turnos, a PEC, proposta de emenda à Constituição, de renovação do Fundeb. Bom dia, Caio, tudo bem? Muita gente ligado à educação e também na expectativa dessa aprovação, feliz e dizendo que era um dia histórico para a educação. Então, a gente começa justamente o nosso bate-papo com isso. Por que essa votação é histórica, Caio? Bom dia. Ontem foi um grande dia para a educação brasileira. Nós conseguimos alcançar um feito inimaginável há poucos anos, que é de votar um Fundeb muito mais justo, muito mais potente, muito mais preparado para
fazer com que a nossa educação consiga efetivamente alcançar patamares de desenvolvimento que são patamares mais desejáveis possíveis, porque eles significam qualidade da aprendizagem para todos, com foco em equidade, com foco nos mais vulneráveis. Por isso, é uma história. Como todo capítulo da educação brasileira se iniciou ontem com uma votação em favor do Fundeb na Câmara dos Deputados. Pois é, a gente está vendo, nós estamos vendo aí que a conexão está um pouco ruim, está falhando a conexão, né? A gente vai refazer a conexão. A gente vai refazer a nesse conexão. Momento, mas dizendo, né, o Caio dizendo, começando a entrevista, falando sobre esse momento histórico, o Fundeb ele seria extinto no final agora de 2020, porém com essa votação ele se torna uma política pública ad eterno, não é? Podemos dizer. Caio, voltamos falando com você, Luciano. Quer fazer? Pode mandar. Caio, você pode explicar para a gente aí por que sem o Fundeb, né, a escola pública no Brasil pode entrar em colapso? A gente volta. Caio, você nos escuta? Perfeito, eu escuto vocês. Tá bom. Escuto vocês. A gente está fazendo um eco aqui. Peço desculpas pelo problema técnico, mas entendi que a pergunta é a respeito do colapso que haveria sem o Fundeb, certo? Isso, exato. Maravilha. Bom, Luciano, seria, de fato, um colapso educacional. Isso porque boa parte das redes de educação contam quase que exclusivamente com os recursos do Fundeb. Isso em todo o Brasil, em todos os estados, em todas as unidades da federação. Então, nós teríamos, por exemplo, nossos 1.000 municípios mais pobres perdendo mais da metade da capacidade de investimento para a educação. Por isso, a aprovação do Fundeb permanente garante que esse risco de colapso financeiro, esse risco não existe. É claro que nós ainda temos caminhos, né, para votar. A decisão sobre o novo Fundeb não está líquida e certa, ainda tem que votar no Senado Federal. Agora, Caio, é um passo importante, né? Justamente essa questão que você falou do Fundeb ser permanente, né? Isso vai ajudar e muito a educação brasileira. Para quem não acompanhou, não acompanha de perto essa questão e não acompanhou a votação, efetivamente, o que de mudança nós teremos do Fundeb antigo, né? Entre aspas, que a gente pode dizer assim, para esse novo permanente que ainda precisa passar pela sanção do Senado? Primeiro ponto, Júlia, é a questão da própria perenidade do fundo. O Fundeb antigo, o Fundeb atual, né? Já estou chamando ele de antigo, mas o atual, ele tem uma vigência só até 31 de dezembro desse ano. O novo Fundeb passa a ter uma vigência permanente, ele não acaba, mas tem um prazo de revisão legislativa em 2026 e após 2026 a cada 10 anos. Isso é positivo para melhorar a política pública. O que tem de principal mudança no novo Fundeb é que ele passa a ser maior. Ele passa a ter, em 2026, 36 bilhões de reais de complementação da União, um aumento de 20 bilhões em relação ao que tem hoje. Esse aumento da complementação da União que chega nos municípios mais vulneráveis. E o que tem de mudança de formato, de desenho do novo Fundeb é justamente o seu funcionamento mais redistributivo, mais equitativo. O recurso da União vai passar a chegar nos municípios que efetivamente mais precisam de todo o Brasil. Hoje o Fundeb ele destina recursos do governo federal só para aqueles estados que são mais pobres. O restante da lógica do Fundeb, que é a divisão entre estados, entre o estado e os municípios dentro de cada unidade da federação, isso continua. Mas também aqui com uma mudança importante. Ela passa a ser mais equitativa, destinando mais recursos por aluno, justamente para as redes de ensino que atendem as crianças e os jovens mais vulneráveis, com ponderador de nível socioeconômico.
Agora, Caio, você falou justamente da distribuição, né, que vai ser mais equilibrada nesse momento e o que isso fortalece, então, a educação em todo o Brasil. Como é que hoje o Fundeb ele é distribuído aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo? Nós estamos falando do estado de São Paulo. Tem uma projeção de como será essa distribuição já no novo Fundeb? Bom, vamos lá, Julia. Então, o Fundeb atual ele é dividido da seguinte forma. Os municípios e o governo de cada estado. O Fundeb, na verdade, ele não é um fundo nacional. Existem 27 Fundebs. E dentro de cada um desses Fundebs, desses 27 Fundebs, o governo do estado e os municípios do estado aportam recursos, quase como se fosse uma receita de bolo, em que cada um coloca alguns ingredientes. E a repartição dos recursos é por aluno, né? Um valor por matrícula, de maneira que todas as redes recebam o mesmo valor por aluno dentro de cada estado. A União coloca um complemento, justamente como se fosse mais ingrediente, na receita do bolo dos estados mais pobres, onde tem menos ingrediente para fazer o bolo, né? E são 9 estados hoje que são afetados, acabam recebendo recursos da União. No novo modelo do Fundeb, o que vai acontecer é que o recurso da União não vai só para os 9 estados mais pobres, mas vai para os municípios mais pobres de todo o Brasil. O recurso, efetivamente projetado, simulações que nós fizemos no Todos pela Educação ontem, logo após a aprovação, é que o recurso vai chegar a 25 unidades da federação, a 25 estados, incluindo os municípios mais pobres do estado de São Paulo, que vão passar a receber recurso do governo federal justamente para melhorar a qualidade da educação. Caio, é preciso políticas mais assertivas hoje sobre o tema? Como é que está sendo tratada a educação? Qual que é a sua avaliação? Olha, Luciano, quando a gente pensa no que a educação brasileira está vivendo hoje, né, esse cenário, que é um cenário de muita dificuldade por conta da pandemia, nós precisamos pensar sempre que nossa urgência é de projetos imediatos, projetos emergenciais, para vencer os desafios da pandemia e garantir a aprendizagem, mas também a gente precisa estar olhando para o futuro, né? A gente precisa estar olhando para os novos capítulos da educação brasileira. E justamente a aprovação do Fundeb é isso, é a inauguração de um novo paradigma, o paradigma da equidade, o paradigma de cuidar dos mais vulneráveis. Então, o nosso esforço de toda a sociedade brasileira tem que ser priorizar politicamente a educação. Isso precisa ser feito, novamente, com políticas que são políticas emergenciais, por exemplo, apoiando os municípios que hoje estão perdendo muito recurso por conta da pandemia, e, além disso, olhar para o futuro e melhorar regime de colaboração entre estados e municípios, melhorar a formação de professores, melhorar a qualificação e a valorização dos professores, aumentar o atendimento em creche, o atendimento em tempo integral. Os nossos desafios são muitos e a gente vem conseguindo avançar. Dentro disso, até que o Caio está falando para a gente, dizendo de números, né? Aqui na notícia diz, a cada R$10 investidos na área de educação, 4 vêm hoje justamente do Fundeb. E o Caio estava falando para a gente da importância também do Fundeb, não só efetivamente para os alunos, mas também para todo o staff ali, né? Para os professores, para os locais mesmo, onde essas crianças estão estudando, as escolas, né? É muita coisa que está envolvida nessa questão do repasse do Fundeb para os estados com relação àquilo que o governo vai dispor e também os seus estados. Estão dizendo o quanto lá na frente, se a pandemia, né, Caio, atingiu tão no centro a educação, com o novo Fundeb, a perspectiva do pós-pandemia, pelo menos um pouco melhora, né? Melhora muito, Ju. Quando a gente pensa em 2021, a complementação da União já vai crescer de 10% para 12%. Dos atuais 10% para 12%. Isso significa pelo menos uns 3,5 bilhões a mais de recursos investidos na educação. É claro que a carência de recursos por conta da pandemia é muito maior que isso nos estados e nos municípios. Mas a nossa perspectiva é um pouco melhor.
Claro, não podemos nos descuidar do curto prazo. O Fundeb é médio e longo prazo, mas o curto prazo precisa ser garantido também. E aí, Júlio, você falou muito bem do impacto que isso tem para toda a comunidade escolar. São os mais de 40 milhões de alunos que nós temos no Brasil que vão ter novos sonhos, novas oportunidades de desenvolvimento, mas também é uma nova vida que vai começar para mais de 2 milhões de professores e profissionais da educação, que vão passar a ser mais valorizados, né? E globalmente, a categoria global de profissionais da educação vai passar a ter um recurso maior destinado para a sua valorização. Eu queria que você falasse da importância hoje da educação básica no Brasil, né? Você já falou da importância do Fundeb. Estamos valorizando a educação básica hoje no nosso país? Olha, Luciano, se a gente pensa na perspectiva do que a gente vem fazendo nos últimos anos, numa perspectiva mais histórica mesmo, de décadas, nós temos evoluído bastante. É um sinal de uma priorização que vem cada vez mais crescendo. Mas ainda estamos distantes, né? Quando a gente pensa no pouco investimento que a gente tem por aluno no Brasil, e isso é marca da pouca priorização, da pouca valorização política da educação. Hoje, nosso investimento, Luciano, é menos da metade por aluno, o investimento por aluno é menos da metade do que se investe nos países desenvolvidos. A gente precisa investir mais, o Fundeb contribui para isso. Agora, a importância da educação básica no Brasil e em qualquer país, é justamente garantir cidadania sólida, cidadania pujante. É onde tudo começa, onde todos os direitos começam. Os direitos começam na escola, é o direito de aprender, de se alfabetizar, é o direito de ter o contato com os afetos que acontecem no ambiente escolar. Se a gente deixa de lado a educação, por qualquer momento da nossa história, isso significa que a gente vai deixar de lado também os direitos à saúde, direito à segurança, direito também à questão da própria produtividade do desenvolvimento econômico. Tudo isso está umbilicalmente ligado à educação básica, principalmente pensando na primeira infância, né? Os primeiros anos de vida são os mais fundamentais para o desenvolvimento de qualquer cidadão. É ali que está a base, justamente, para o crescimento das vontades, dos saberes e de todos os sonhos. E, justamente, esse Fundeb novo vem com essa marca, que é a marca de apostar mais na educação infantil. Então, isso é um outro detalhe que vem no novo Fundeb, é o fato de que, do recurso novo que vem do governo federal, metade vai ser destinado exclusivamente para a educação infantil, preferencialmente na rede pública. Isso é um investimento, então, no início da vida das nossas crianças, que vai ter um impacto, um reflexo gigantesco lá na frente. Daqui a alguns anos, essas gerações vão estar mais preparadas, mais capacitadas, inclusive para lidar com crises, as diversas crises que nós, com certeza, vamos viver no século XXI, e o Brasil, enquanto nação, precisa estar absolutamente preparado. O Fundeb é uma resposta nesse sentido. Caio, você falou aí em cidadania, a importância da educação básica para a formação da cidadania, para a formação de cidadãos críticos e conscientes. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Primeiro, eu queria saber se você acha que interessa, né, a formação, né, para os governos, de uma maneira geral, de acordo com o histórico que a gente viu. Não quero falar só de só um governo, mas assim, né, ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, se tem interessado para os governos que até então vieram a formação de cidadãos conscientes, a formação para a cidadania. E, segundo, a gente fala que o recurso é importante, mas também eu queria falar da gestão do Fundeb, da gestão da educação, né? Recurso é super importante, é fundamental, né, para pagamento, valorizar o professor, valorizar o profissional da educação, mas eu queria falar também da gestão. Então, são duas perguntas que eu tenho para você. Maravilha. Bom, em relação à questão da importância, né, da educação e se isso tem sido valorizado, se isso tem sido considerado pelos nossos governos, né? Eu repito com alguma frequência que nós precisamos de valorização. Opa.
O Caio vai continuar sua resposta daqui a alguns segundos, mas muito importante toda essa questão, ele dizendo do quanto se fortalece a educação no Brasil com o novo Fundeb. Caio, você escuta a gente? Estou de volta, perdão pela falha técnica novamente. Questão da importância da educação e se isso vem sendo valorizado, né, pelos governos. Quando a gente pensa no custo que a não educação tem ao Brasil, isso é justamente o sinal para que todos os nossos governantes olhem com o maior zelo possível para a questão da educação básica. O INSPER divulgou há pouco um estudo de que o custo é gigantesco em matéria de bilhões, de centenas de bilhões de reais, que é o custo da evasão escolar, né? Quando a criança, o jovem sai da escola, isso tem um custo para a sociedade, que é um custo em questão de saúde, de segurança, de economia, de direitos humanos de modo geral, né? Um cidadão mais consciente, e aí os nossos governos deveriam apostar nessa conscientização dos nossos cidadãos, né? No preparo para a vida democrática, justamente é o caminho para melhorar todas as áreas públicas, todas as outras políticas públicas. E a respeito de gestão, Luciano, acho que aqui a gente também tem boas notícias a respeito do novo Fundeb. Você disse muito bem, investir em educação, nosso imperativo de investimento em educação, não é só investir mais, mas também investir melhor. E terceira coisa, investir de maneira mais redistributiva, com mais equidade, que, como eu vinha falando, é um grande passo no novo Fundeb. Mas essa segunda perna, então nós temos mais investimento, o Fundeb está fazendo novo, maior equidade e a questão da melhor gestão dos recursos, melhor investimento, é um novo passo, é um novo momento que também nós entramos na história da educação brasileira. E por quê? Porque nós vamos ter 3 mecanismos para melhorar a qualidade do gasto educacional. O primeiro deles é uma questão mais de avaliação. Nós vamos melhorar os nossos sistemas de monitoramento para justamente, através de Big Data, conseguir identificar onde que tem falha de investimento, onde que o investimento poderia ser melhor feito. Segundo ponto, muito importante, vai ter 2,5% de complementação da União. Isso significa aí algo como quase 5 bilhões, mais de 5 bilhões de reais, que é especificamente para as redes de educação que mais avançarem em matéria dos seus indicadores e práticas educacionais. Ou seja, absolutamente vinculado à gestão. Por favor, Luciano. Tá certo, nós gostaríamos de agradecer o Caio Calegari, coordenador de projetos do Todos pela Educação. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Caio. Muito obrigado. O deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, participou na semana passada de uma sessão virtual da Comissão de Transportes e Comunicações da Alesp, que contou com a participação do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldi. Na reunião, Gambale questionou a desativação de 24 linhas de ônibus da MTU, das quais 12 passavam pela região do Alto Tietê, atendendo milhares de passageiros nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá, Embu-Guaçu, Taboão da Serra e Juquitiba. O parlamentar deixou clara a sua preocupação com a mobilidade da população local, que se utilizava maciçamente dessas linhas e vem sofrendo desde a sua desativação. O secretário lembrou que já havia se reunido com um parlamentar anteriormente e na tentativa, então, de solucionar essa questão e que a decisão de interromper o funcionamento das linhas foi da Prefeitura Municipal de São Paulo, responsável, então, pela administração dessas operações. Agora foi agendada novamente com o deputado Gambale uma reunião com a secretária municipal de Transporte e Mobilidade de São Paulo, Elizabeth França, onde voltarão a questionar a desativação das linhas e pressionar para que sejam reativadas e voltem a atender a população o mais rápido possível. A gente estava falando um pouco sobre o Fundeb, né? E existe hoje uma agenda, né? A gente está voltando ao Congresso Nacional às votações.
o Fundeb foi votado e a próxima questão a ser discutida no Congresso Nacional vai ser a reforma tributária. Então, os deputados estavam, os bastidores, estavam conversando com a imprensa, inclusive, falando o seguinte: primeiro vamos votar o Fundeb e depois partimos para a questão da reforma tributária, que é outra questão que nós vamos discutir e é uma questão muito hoje aqui no jornal. Ampla e que muitos especialistas, até que nós já ouvimos aqui no Jornal da Rede Alesp, dizem que vai demorar um certo tempo porque é uma reforma muito grande, né? Se mexe em muitas questões econômicas. Sobre isso, por exemplo, uma das principais propostas é reunir todos os tributos em um imposto, que é o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Né, que é um modelo de imposto que já existe em outros países aqui da América do Sul, já existe em outros países europeus, por exemplo. Muitos países europeus falam que até está na hora de mudar esse imposto, criar uma outra dinâmica. A gente está indo numa lógica que eles já adotaram há décadas atrás. Mas é uma questão que a gente vai vendo e vai discutindo. Acho que tem reforma tributária hoje no jornal para a gente discutir. Tem sim, a gente vai mais a fundo nesse assunto, Luciano. Tá certo. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Alberto Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Ele nos fala sobre a nova data das eleições de 2020. Bom dia, doutor Alberto. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, com um novo calendário, né, para essa eleição municipal de 2020. Como é que fica agora, então, esse novo calendário e o que isso significa de impacto para a eleição? O que muda no jogo eleitoral, doutor? Então, vamos lá. Bom dia, é um prazer, mais uma vez, estar participando do programa. Vamos lembrar, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional, emenda 107, que atrasou a data da eleição. Era outubro, agora ficou 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno. Com isso, o calendário foi atrasado como um todo, né, em praticamente 42 dias, que foi a alteração das datas. E o TSE agora vai adaptar todas as resoluções a essas novas datas, vai fazer esse novo calendário. Ministro Barroso, que é o presidente do TSE atualmente, deu uma entrevista esses dias e falou que o mês de julho é um mês de recesso. Opa, tivemos um problema aí. A gente já volta a conexão com o doutor Alberto Rolo, dizendo desse momento importante, né? Foi postergada, então, os 2 turnos para a eleição municipal desse ano, que vai mudar um pouco o cenário político, dinâmica, né? E a dinâmica. Voltou. Doutor, o senhor estava respondendo, o senhor escuta a gente? Você escuta a gente? Agora estou vendo. Pode continuar a sua resposta, por favor. Então, vamos lá. A ideia é que o TSE, então, vote as novas resoluções já adaptadas logo na primeira semana de agosto. Mas a gente já pode adiantar algumas coisas que estão na própria emenda constitucional. Por exemplo, o prazo das convenções partidárias. As convenções eram agora, nesse mês de julho, inclusive a partir do dia 20. Então, nós já estaríamos em processo de convenção. Agora, as convenções foram atrasadas do dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro. Então, ainda tem aí mais um mês e tanto, são os tais 42 dias. Essa foi uma alteração grande que, né, vai causar uma mudança, né, nas conversas políticas, nas tratativas políticas, porque as convenções vão acontecer daqui 40 e tantos dias, né? Outro prazo que mudou, prazo de registro. O prazo de registro, então, ficou até o dia 26 de setembro. Prazo da campanha eleitoral, 27 de setembro. Muita gente pergunta isso, mas eu já posso fazer campanha? Não, não pode. Campanha eleitoral é só a partir de 27 de setembro. Aí esse pessoal que está se anunciando aí pré-candidato, é justamente isso, são pré-candidatos, candidatos escolhidos em convenção e propaganda eleitoral só a partir de 27 de setembro. E assim por diante, vão ser várias alterações que o ministro Barroso quer votar logo na primeira semana de agosto, assim que voltar do recesso o TSE. Nós falávamos, doutor Alberto, justamente sobre os impactos, então, nesse momento de postergar as eleições, até mesmo nos bastidores, né, dos partidos, das coligações, né? Muita coisa, como temos aí, então, como o senhor acabou de falar para a gente, mais 42 dias para as convenções, enfim, muita coisa também de bastidor pode mudar, né? Isso com certeza. Então, mais 42 dias significam mais conversas, mais, às vezes até mais dificuldades em achar um candidato comum ou uma corrente comum. Então, isso no bastidor, com certeza, esses 42 dias vão fazer diferença.
Do resto, na prática, não muito, porque só atrasou, só houve um atraso, né? Agora, lógico, as pessoas podem, de repente, se preparar melhor, de repente, achar outros caminhos políticos. Então, essa mudança na prática não é tanta assim. Mas nos bastidores, com certeza, porque pode ter, né? A gente sabe, a gente vivencia essa área, né? Pode ter briga também, né? Hoje a gente está todo mundo de bem, todo mundo apoiando o mesmo candidato, mas daqui uma semana ou daqui 10 dias, o pessoal briga e aí começa tudo de novo, um trabalho para formar novas correntes e assim por diante. Então, esses 42 dias a mais podem complicar esses bastidores, sim. Mas, na prática, não. Continua tendo regras para fazer campanha, continua tendo regras para registro, exigências de registro. Uma coisa que me perguntaram muito, com essa emenda atrasou a data de eleição, volta o prazo para filiação partidária? Não, não volta. A resposta é bem objetiva. A filiação foi até abril. Não volta mais o prazo. Domicílio eleitoral, quero ser candidato, preciso transferir meu domicílio. Posso transferir agora? Não, não pode mais. Também o domicílio era até abril. Então, essas datas mais importantes ficaram mantidas, não mudam mais. O que vai mudar é o calendário daqui para frente. Doutor Rolo, uma questão importante nessas eleições, isso já foi importante nas eleições de 2018, é a questão das fake news, né? Existe aí uma tentativa de se criar uma legislação. Muita gente fala que esse projeto que está tramitando hoje no Congresso Nacional ainda precisa ser amadurecido. Existem outras legislações, né, no Código Penal, por exemplo, que podem punir as pessoas que praticarem a fake news. Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel, né, das fake news nas próximas eleições, se elas vão ter a importância que elas tiveram em 2018 e se há mecanismos prontos e preparados para combater. Doutor Alberto Rolo já responde para o Luciano, doutor? Então, vamos lá. Luciano, vamos lembrar, se você mencionou as eleições de 2018, com certeza a internet, as redes sociais, hoje, foram em 2018 e hoje mais ainda por causa da pandemia, uma ferramenta importante de divulgação de ideias, divulgação de plataformas de governo e assim por diante. Então, a boa utilização da internet é uma ferramenta importante e não é só para a eleição, é para tudo, né? Agora, o que atrapalha? O que atrapalha é justamente essa desinformação, essas fake news. E o Congresso está trabalhando no sentido de tentar minimizar isso ou punir com mais rigor e em todos os campos, não só no direito eleitoral. E você falou, o Código Penal, a gente já tem punição. A gente fala em injúria, calúnia, difamação, que são crimes contra a honra das pessoas e pode ser num jornal papel, numa revista papel, mas também pode ser na internet. Então, quem xinga alguém, quem acusa alguém falsamente, está praticando ou pode praticar um desses crimes. Calúnia, injúria, difamação, que já existem no Código Penal há várias décadas. Isso não é novo. O que o Congresso está tentando fazer é trazer isso para a seara eletrônica, vamos dizer assim, para as mídias sociais, criando alguns tipos específicos. Você praticar esses crimes na internet. No direito eleitoral, a gente até tem um tipo específico que fala lá, utilizar a internet como meio para divulgar essas fake news e atrapalhar a vida do seu adversário, atrapalhar a vida de outros candidatos, com finalidade eleitoral. Tem gente que diz que isso é censura, essa discussão que está lá no Congresso, estão querendo censurar. Eu não vejo como censura, eu vejo como uma maneira de você coibir coisas erradas. Todo mundo que faz as coisas da maneira correta, usa a internet e as redes sociais da maneira correta, não vai ser punido, não tem que ficar com medo. Agora, quem usa IP falso, quem usa informações falsas para atingir os outros, quem cria correntes com notícias falsas para atingir os outros, esses têm que ter medo sim. E a ideia é, de alguma maneira, tentar punir tanto quanto possível, né? A gente sabe que hoje em dia o pessoal hospeda site fora do Brasil, e aí a legislação brasileira não pode atingir sites que estão fora do Brasil, quer dizer, tem uma série de problemas técnicos, eletrônicos aí, né? Agora, na medida do possível, o nosso Congresso está trabalhando para tentar minimizar.
Foi na eleição de 2018, foi um problema sério que a Justiça Eleitoral enfrentou. Agora eu tenho certeza que vai ser muito mais, porque a internet assumiu um papel mais importante até por causa da pandemia. Então, isso tem que ser pensado sim e, de alguma maneira, tem que ser coibido sim. Doutor Alberto, até para quem está ouvindo, vendo a gente nesse momento sobre essa questão, hoje o que é proibido fazer na época de campanha, o que efetivamente o candidato e os pares e as pessoas que transmitem essa fake news acontece efetivamente hoje com elas? Então, vamos separar em dois momentos. Antes do dia 27 de setembro, depois do dia 27 de setembro. Antes do dia 27 de setembro, nós não temos candidatos, nós temos pré-candidatos. E nessa pré-campanha, ninguém pode usar rede social para pedir voto, nem candidato, nem apoiador. Não pode existir pedido de voto. Depois do dia 27 de setembro, a partir do dia 27 de setembro, aí sim nós temos candidatos oficialmente e aí pode existir pedido de voto. Então, isso já fica bem claro para quem usa as redes sociais e para quem gosta de alguma maneira, divulgar os seus as pessoas que querem ver eleitas e assim por diante. Então, agora não pode pedir voto. Pedir de voto é só a partir de 27 de setembro. Em relação a fake news, vale a regra que valeu sempre. Eu não posso inventar, mentir, falsear, criar crime onde não existe, dizer que alguém, não vou votar no fulano porque fulano é ladrão. Peraí, você tem que ter prova de que isso é verdade. Senão você está praticando um crime fora da internet e dentro da internet. Como é que isso é apurado? Qualquer um, porque rede social é acessível a qualquer um que verifique, que tenha notícia, o próprio ofendido, alguém que se sinta ofendido, vai fazer a prova daquela ofensa, vai fazer a prova daquela página, daquele post, daquilo que foi usado para atingir a honra de alguém e vai pedir na justiça as reparações, vai pedir, vai representar no Ministério Público se for o caso, quando for o caso, e vai pedir as reparações. Se for com conotação eleitoral, na Justiça Eleitoral. Se for fora da conotação eleitoral, na Justiça Comum, e pedir reparação e pedir para que essas pessoas sejam punidas criminalmente. Para isso, os provedores têm que ser obrigados a fornecer o endereço do dono da conta, os dados do dono da conta. Isso ainda tem resistência, justamente porque as empresas dizem que esses dados são sigilosos, aí a Justiça diz que é sigiloso para os outros, para a Justiça não. Então, isso tudo ainda está sendo objeto de discussões, mas, por enquanto, o que está prevalecendo é o bom senso. As empresas informam quem é o dono da conta e endereço e essa pessoa começa a ser processada e, lógico, vai fazer a sua defesa, tem amplo direito de defesa, vai fazer contraditório e vai demonstrar, olha, isso que eu publiquei é verdade, isso que eu publiquei eu tenho uma prova, um documento, um depoimento de uma testemunha, ou sei lá o quê, para poder falar isso. Porque se não tiver, tem que ser punido sim. Agora, doutor Alberto, nós estamos falando de um lado da moeda, Do outro lado, com relação à justiça eleitoral e justiça criminal também, como é que ela analisa essas questões de fake news, de distribuição de notícias falsas, ou mesmo com relação a um candidato ou outro, denegrir a imagem do outro? Como é que funciona, então, do lado da justiça? Então, do lado da justiça, a justiça tem que ser equidistante das duas partes, tem que ouvir as duas partes, então vai ouvir a suposta vítima, que vai reclamar, fui ofendido, fui agredido injustamente, vai dar oportunidade de defesa para outra parte provar, olha, isso que você falou, vamos ficar no exemplo que eu usei agora, o fulano de tal prefeito é ladrão. Tudo bem, você disse que ele é ladrão, então agora você tem que provar. Qual é a prova que você tem disso? Ele foi condenado, tem aqui uma sentença. Opa, peraí. Tem recurso, não tem recurso, essa condenação é definitiva. O pessoal às vezes usa esse tipo de raciocínio, E aí a justiça vai decidir. Aí sim, ouviu as duas partes, aí a justiça vai decidir quem tem razão, quem não tem razão. E, é o que a gente está falando agora, a censura não pode ser usada como desculpa para eu poder falar qualquer coisa, e mentir, inventar e divulgar fake news. Para isso, a justiça vai decidir quem está certo, quem está errado, com base nas provas, nos elementos do processo, e vai aplicar as penas da lei, vai aplicar as penas que a lei prevê. Uma questão, doutor, em relação a influenciar o voto, em relação às fake news. A gente sabe que muitos fatos deturpados acabam
influenciando o poder de crítica e de avaliação de muitas pessoas. Qual que é a avaliação que o senhor faz aí desse momento em que se tenta criar um ambiente, né, com boatos, com notícias falsas, coisas que acabam influenciando a livre decisão, o livre-arbítrio dos eleitores? E o que pode ser feito para aprimorar esse processo? Então, vamos lembrar lá atrás, em 2018, o próprio TSE fez um pacto, né, um pacto entre aspas, com esses grandes provedores, né, com essas grandes mídias das redes sociais, com os partidos políticos, para estimular que uns fiscalizem os outros, uns denunciem os outros quando for o caso, e principalmente para que todo mundo evite essa propagação. Isso a parte dos candidatos, a parte dos partidos políticos. Em relação aos provedores, o compromisso foi de facilitar a retirada do ar dessas páginas, uma vez que a Justiça Eleitoral decidisse. Que estava tendo muito problema. Quer dizer, a Justiça Eleitoral mandava, olha, essa página aqui é culpada de divulgar fake news, tem que sair do ar. E demorava dias para aquela página ser retirada do ar, os provedores dificultavam. Então, o compromisso deles agora recebeu a notificação da Justiça e imediatamente retirar aquela página do ar. Nós já vimos isso há algumas semanas. Há algumas semanas teve páginas aí que foram retiradas do ar pelos próprios provedores, com a justificativa que essas páginas estavam sendo mal utilizadas de forma incorreta. Não precisou nem de decisão judicial. Isso já foi um avanço, já é um avanço. Agora, principalmente, a gente vai ver isso daqui umas semanas, né, mais próximo da eleição, principalmente orientar todos os eleitores a pesquisarem a fonte das informações antes de divulgar, antes de colocar na sua rede social, antes de replicar, de reproduzir, verificar a fonte. Vamos sair um pouco da política, vamos falar de pandemia. Quer dizer, aparece lá um remédio né, que cura todos os problemas da Covid-19. Quer dizer, será que é verdade? Ninguém falou disso. Como é que apareceu da noite para o dia? Vamos investigar? É um remédiozinho simples que você compra na farmácia. Será que isso é correto? Da onde vem essa informação? Quem foi que estudou isso, né? Quer dizer, a mesma coisa. Aí volta para a política. A mesma coisa. Será que aquele candidato é ruim mesmo? Será que ele fez isso que ele está sendo acusado? Será que ele já se defendeu disso e às vezes foi julgado ou foi absolvido, foi inocentado, e aí a gente fica com aquela primeira informação, fulano de tal foi processado. Sim, foi processado não significa que é culpado. Vamos lá ver se já terminou esse processo, se ele foi condenado, foi absolvido. Então, principalmente isso o TSE vai fazer, principalmente estimular os eleitores a irem atrás da informação. E sempre, aí tem um ditado que está prevalecendo aí em todas as grandes redes de comunicação, né? Na dúvida, não repete. Na dúvida, não repassa. Agora, doutor Alberto, nós estamos falando de informações, de dados, e a gente tem aquele outro lado na internet também da proteção desses dados, né? De não expor alguns dos dados. A famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que também foi postergada para o ano que vem para entrar em vigência. Nesse sentido eleitoral, com relação a tudo que o senhor falou até agora, como é que funcionaria essa Lei Geral de Proteção de Dados nesse caso? Se de um lado tem que proteger, do lado tem que expor, entre aspas, né, expor e dizer quem que repercutiu uma fake news. Como é que funcionaria? Tem um equilíbrio entre uma coisa e outra? Tem que ter um equilíbrio, e o equilíbrio é simples. Quem não fez coisa errada não tem que se preocupar. Quem fez coisa errada vai ter que ser processado, pode ser processado, e os provedores, as redes, né, as mídias sociais têm que dar essa informação. É o que você mencionou, não só a lei de proteção de dados, como a própria lei agora que está sendo discutida, o projeto, né, de fake news, isso está no centro das discussões também. É a história se está havendo algum tipo de censura ou não, e essa obrigatoriedade de divulgação dos dados. A internet não é uma terra de ninguém. Também é outra frase famosa aí que a gente tem que repetir. Internet não é terra de ninguém. Não é fazer o que eu quiser porque há impunidade, não vai acontecer nada. Tem que ter regras e quem fez coisa errada tem que ser punido. Essa é uma grande discussão, como você falou, de divulgação dos dados, mas até agora, talvez isso, quando a lei entrar em vigência, né, o ano que vem, talvez essa discussão jurídica retorne, mas até o momento, todas as decisões judiciais que eu conheço, que eu vi
que mandam o provedor divulgar os dados têm sido cumpridas. De quem é essa página? Fulano de tal, endereço tal, CPF tal. E aí essa pessoa pode ser processada. Senão fica fácil, né? Eu me escondo atrás de uma proibição de divulgação das minhas informações pessoais e faço qualquer coisa. E vamos lembrar, não é só no campo eleitoral, é no campo aí dos golpes também, golpe de cartão de crédito, golpe de compra e venda de televisão que não existe, né? Essas coisas que a gente vê nas grandes mídias aí de informação todos os dias. Então não é só na seara eleitoral. A seara eleitoral é um fim específico de enganar o eleitor para ter o voto dele, o eleitor não votar naquele candidato que eu estou inventando uma mentira. Mas a gente convive com esses problemas no dia a dia, em todas as áreas que a gente atua, né? Tá certo, eu gostaria de agradecer, então, a presença aí do doutor Alberto Rolo, especialista em Direito Eleitoral. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer e estou à disposição. Tá certo. Bem, pessoal, a Comissão de Educação e Cultura se reuniu em sessão virtual para apreciar 20 itens da pauta. A reunião foi conduzida pela presidente da comissão, a deputada professora Bebel, do PT. Entre os projetos analisados pelos parlamentares está a proposta 650 de 2019, de autoria da deputada doutora Damares Moura, do PSDB. O projeto de lei inclui os conteúdos do programa Lion Quest no currículo escolar das escolas da rede estadual de ensino. A proposta foi aprovada pelos deputados membros da comissão. O deputado Daniel José, do Novo, aproveitou para parabenizar pelo projeto, mas fez algumas ressalvas. Já entendi que ele busca, de uma forma técnica, resolver esse problema, né, propondo soluções que, de fato, vão ao encontro daquilo que deveria ser feito para a redução de violência nas escolas. Claro que existem uma série de ações que poderiam ser feitas, mas essa proposta que vem através desse projeto, eu acredito que vem em boa hora. Também fiquei reticente com relação ao ponto ajustado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação pela deputada Janaína Pascoal. Acho que foi muito oportuno e que, pelo menos nesse momento, me dá a segurança de entender que, ao esse projeto ser aprovado, ele tem grandes chances de ser sancionado, né? Outro item em debate foi o projeto de lei 853 de 2019, de autoria do deputado delegado Bruno Lima e da deputada Letícia Aguiar, ambos do PSL. O projeto tem o objetivo de instituir o programa Amicão. A proposta recebeu apoio dos parlamentares presentes na comissão. Foi aprovado também o projeto de lei número 1000 de 2019, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que cria o cartão de saúde digital no âmbito dos estabelecimentos de ensino público e privado. Na conclusão dos trabalhos, a presidente da comissão, a deputada professora Bebel, do PT, dispensou a leitura dos requerimentos, encerrando assim a sessão. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Diana Serpe, que é especialista em direito da pessoa com deficiência. Ela nos fala aí sobre a situação de volta às aulas dos alunos com autismo. Bom dia, doutora Diana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutora, nesse momento, né, nós estamos falando de flexibilização, de possível volta em setembro das crianças à escola. No caso dos alunos com autismo, como está a situação deles nesse momento? Na verdade, tem um conceito de CNE, né, que foi aprovado a semana passada, e ele proíbe crianças com autismo e com qualquer deficiência de participarem da retomada das aulas. O que o parecer aí do Conselho Nacional de Educação determina, né, referente a senhora já falou aí dessa retomada, né, e esse parecer ele pode ser considerado inconstitucional? Qual que é a avaliação que a senhora faz? A senhora é contra, a favor? Na verdade, ele vai em total desencontro na contramão que a lei da Constituição Federal fala e que a lei brasileira de inclusão fala, né? Porque a pessoa com deficiência tem que ser tratada em condições de igualdade e educação é um direito fundamental. O que o Conselho Nacional de Educação decidiu sobre a volta às aulas dos alunos com deficiência física, né? Alunos cegos, por exemplo, que usam bastante aí o sentido do tato? Ele colocou no
verdade, essa privação, ela veio para todas as pessoas com deficiência, né? Ela considera que qualquer deficiente ou qualquer pessoa com transtorno é considerada com uma comorbidade, ai, que horrível, uma comorbidade que não consegue, que não poderia participar da retomada das aulas. Agora, doutora Diana, justamente para quem está vendo a gente nesse sentido, né? O parecer emitido pelo CNE causou polêmica aí dentre alguns especialistas, justamente por cercear o retorno não só dos alunos autistas, mas também com deficiência para a escola nesse momento. Para que as pessoas que estão em casa entendam, eles entrariam no grupo de risco e, por isso, não poderiam voltar às aulas com relação ao medo mesmo, né, de contaminação? Ou teria uma outra questão para quem está em casa entender perfeitamente do que a gente está falando? Não necessariamente a pessoa seja do grupo de risco, né? O que causou polêmica é que não pode ter uma proibição. Isso tem que ser facultado à pessoa com deficiência, com autismo, seja o transtorno ou a deficiência que for, se vai retomar as aulas ou não, se vai participar do curso de retomada ou não, porque isso depende de cada indivíduo, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo situação, como se colocava nesse parecer, que se leva a crer que toda pessoa com deficiência ou autismo não consegue seguir regras e estaria impossibilitado de participar da tomada, né? Então, isso é uma situação que não pode haver a proibição. A família e a pessoa com deficiência, junto com a sua equipe médica, tem que verificar se é possível o retorno ou não. Né? Assim como qualquer outra criança típica também, que não tem deficiência, tem que caber aos pais essa decisão e não haver uma proibição. Agora, doutora Diana, no sentido, então, a senhora acabou de falar que os médicos, em conjunto com a família, né, conversar com essas escolas, deveriam se entender, né, cada um dentro do seu aspecto, para que essa criança não fosse cerceada de estar em loco nessa escola. A gente sabe que há escolas que têm alunos com autismo junto com os outros alunos, há escolas especializadas. Como é que funcionaria, então, nos dois casos? Deveria seguir essa lei? Você pode ter uma quebra de lei, entrar na justiça para dizer, olha, meu filho vai para a escola a partir de setembro. Como é que funciona essa questão jurídica? Entendo que sim, né? Porque o direito fundamental à educação não pode haver uma proibição. Né? A escola, na verdade, na hora que houver a abertura das escolas e iniciar o plano de retomada das aulas presenciais, a escola tem que estar preparada para receber absolutamente todos os alunos, né? Independente se tem autismo, se tem qualquer outro tipo de deficiência, né? Os cegos, ela tem que estar preparada para receber todos os alunos em condições de igualdade. E, obviamente, se isso for essa proibição da família entender que ela tem que participar da retomada, uma ação judicial é cabível, sim. Eu queria saber como está, né? Como é que está o enfrentamento aí da quarentena para os pais com crianças com deficiência, né? Tem alguma diferença? Como é que está, assim, né, o estado dessas crianças durante a quarentena? Tem que ficar em casa, muitas vezes precisam de atividades. Como que está a situação? O que a senhora pode falar para a gente? Eu tenho recebido de mensagens, né, de contato com as pessoas que me procuram, que realmente é uma dificuldade. As crianças acabaram, né, os autistas acabaram, em muitos casos, tendo que retornar para as sessões de terapia, porque eles estavam voltando, regredindo, né, e tendo bastante situações complicadas. Agora, no que diz respeito às aulas remotas, assim, posso te dizer que 98% das pessoas que estão comigo estão tendo muitos problemas, porque as escolas não estavam preparadas nem para darem as aulas remotas, né? E aí precisa ter todo um planejamento para que você consiga que o aluno com autismo, que o aluno surdo, que o aluno cego, né, qualquer
ciência que ele é conta de assistir às aulas remotas, né? Já é muito difícil você manter uma criança de 7, 8 anos na frente do computador para essas aulas. O aluno autista, então, nem se fala, é uma dificuldade tremenda. As escolas, de forma geral, as escolas não estão preparadas para atender essas crianças de forma adequada e nas diretrizes da lei, nas aulas presenciais. Nas aulas remotas, realmente ficou super complicado. Me parece, Diana, que então a palavra desse momento seria bom senso e que, de certo modo, dentro da sua fala, tem faltado. Exato. Eu acho que isso falta de maneira geral, né? Até eu recebi uma mensagem semana de uma mãe que me falou que criança estuda na escola há 4 anos, na escola particular, e ela sempre achou que a criança era extremamente contaminada na escola, que é muito carinhosa com a criança, e agora nas aulas remotas ela percebeu que a escola só era carinhosa, que não existia nenhum plano educacional individual para a criança, e, de fato, não houve inclusão que estava sendo visto todas as necessidades da criança para pedagogicamente, né? O desenvolvimento pedagógico da criança. Agora, Diana, também quando a gente fala dessa questão, você falou muito bem, né? Um momento de pandemia, as pessoas, nem as escolas, nem os pais estavam preparados para o ensino remoto. É realmente difícil. Eu tenho filho, é difícil, às vezes, o filho estar do lado dos pais e se concentrar na aula. Na questão, você até mesmo falou, né? Criança com autismo ou outro tipo de deficiência mental, fica um pouco mais difícil, o que exige ainda mais dos pais. Como é que funcionaria, então, essa relação com a escola? O quanto os pais poderiam pedir ajuda? Claro que uma ajuda virtual nesse momento, mas um conselho, ou uma ajuda, ou uma diretriz. O quanto a escola também precisa levar aos pais, nesse caso que a gente está falando, um posicionamento de como seguir em frente, né? Se é que a gente consegue falar isso hoje em dia, né? Na verdade, tudo que deve acontecer nas aulas presenciais deve acontecer agora no ensino remoto. Então, a gente tem que tomar por base que a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz o sistema educacional inclusivo, onde a participação dos pais é de suma importância. E isso, na prática, a gente percebe que é muito difícil no dia a dia, porque a escola muitas vezes não quer ouvir o que a mãe tem a dizer, a mãe não quer ouvir o que a escola tem a dizer. E o trabalho, né, eu acredito que para qualquer educação, né, da criança típica ou atípica, tem que haver essa comunicação entre escola e família, porque muitas vezes a família sabe muito mais algum problema, alguma dificuldade daquela criança e pode levar e pedir ajuda para a escola, né? E a escola tem que estar aberta a isso. E na educação inclusiva, mais ainda, né? Porque, às vezes, um detalhezinho que você fale, olha, em vez de você mandar um texto, manda o texto em formato de pequenas frases ou em formato de história em quadrinho, ou reduz o tamanho desse texto para 10 linhas ao invés de 50, né? Então, a mãe que está ali do lado, ela sabe o que está acontecendo com a criança e a escola tem sim que ouvir essa mãe, esse pai, né? Ou a pessoa que está ali do lado e ajustar as necessidades da criança. Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Que aí, mais uma vez, a gente tem que usar o bom senso. Pois é, o que mais que a gente... falando um pouco de legislação, falando um pouco de poder público, né? Algo que os órgãos públicos possam fazer nesse momento para facilitar a volta às aulas dos alunos com algum transtorno ou deficiência. Nós estamos numa casa legislativa, o que uma casa como a Assembleia Legislativa também pode fazer para ajudar nessa questão? Na verdade, eu entendo que
a escola tem que estar preparada para receber todos os alunos, ou ela está preparada para receber todos, ou ela não está preparada para receber nenhum, né? Então, até esse parecer que tem, o parecer 11 de 2020 do CNE, já tem uma intervenção do Ministério Público solicitando que seja revisto, que mude isso, porque é muito perigoso, embora seja uma orientação, é muito perigosa essa orientação, porque ela acaba criando um caminho para que as escolas não queiram receber os alunos com deficiência nesse momento de retomada. Agora, Diana, como o Luciano colocou agora, né, nós estamos numa casa legislativa, estamos falando de leis, com relação a políticas públicas para a pessoa com deficiência, qual a sua análise hoje, não só no estado de São Paulo, mas também no Brasil, com relação aos direitos dessas pessoas? Falta muita política pública, né? Ainda tem muitos direitos violados, as dificuldades que essas pessoas encontram, tanto em relação aos tratamentos quanto em relação à educação, são inúmeras e é urgente que hajam políticas públicas para minimizar essa situação. Tá certo. Nós gostaríamos de agradecer a advogada Diana Serpe, que é especialista em direito da pessoa com deficiência. Muito obrigado pelas suas informações e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada a vocês, foi um prazer estar com vocês. Tá certo. O deputado Gil Diniz, do PSL, esteve na cidade de Bastos, considerada a capital do ovo, na região de Tupã, onde conversou com as autoridades e várias lideranças, além de representantes do setor granjeiro e comerciantes. Bastos tem o maior plantel de galinhas de postura do Brasil, sendo assim o município com a maior produção de ovos. Bastos cedia anualmente a famosa Festa do Ovo. Mas, nesse ano, claro, em razão da quarentena, a festividade foi cancelada. Na visita, Gil Diniz teve uma conversa produtiva com o prefeito de Bastos, Manuel Rosa, sobre a produção de ovos que movimenta a economia da cidade e o cancelamento das festividades, além da quarentena e os desafios que ela impôs aos produtores, comerciantes e governantes. O prefeito Manuel Rosa fez uso de todas as medidas legais para manter o comércio funcionando e, dessa forma, proteger os empregos locais. Abre aspas. Quero parabenizar o prefeito Manuel Rosa, que tomou todas as medidas para resguardar os empregos e o bem-estar da população. Bastos se ergueu corajosamente contra as medidas de paralisação sinalizadas pelo governador Dória. Fecha aspas, disse o parlamentar. Destacou, então, também o deputado Gil Diniz, abre aspas. Também devo agradecer ao amigo Christian Maqui, morador de Bastos, que entrou em contato via rede social e que fez o convite para essa agenda. Nós estamos sempre dispostos a conhecer a realidade das diversas regiões do estado e ajudar no que for possível. Jornal da Rede Alesp. Pessoal, na coletiva de imprensa realizada ontem no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual, o governador de São Paulo, João Dória, nomeou como novo secretário estadual de saúde o médico infectologista Giancarlo Gorinchen. Como é que fala esse? Gorinchen. Giancarlo Gorinchen, do Hospital Emílio Ribas. Ele vai substituir José Henrique Germa, que estava afastado das coletivas diárias há cerca de 15 dias por motivos de saúde. O ex-secretário de Saúde, o José Henrique German, teve um problema cardíaco e precisou ser internado para fazer um cateterismo. German ficou à frente da Secretaria Estadual de Saúde ao longo de 19 meses e agora assume a função de assessor especial para assuntos de saúde pública. O governador João Dória apresentou o novo secretário de Saúde, Giancarlo, que será agora o 20º membro da equipe do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo. O novo secretário da Saúde do Estado de São Paulo. O novo secretário, a partir de amanhã, é o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas e também do Hospital Israelita Albert Einstein, Giancarlo Gorenstein, que assume a partir de amanhã a titularidade da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Dr. Giancarlo Gorenstein é professor de infectologia na Universidade de Mogi das Cruzes, mestre em doenças infecciosas e doutorando em neurologia experimental da Unifesp. É também embaixador do Instituto Trata Brasil, que defende a universalização no saneamento básico do país.
profissional altamente qualificado, fonte e referência de vários veículos de comunicação, muitos que estão aqui, inclusive, representados. Dr. Gorenstein conhece a fundo os desafios da saúde pública por exercer a profissão num hospital público, que é o Hospital Emílio Ribas, um centro de referência nacional e internacional em infectologia. A troca acontece neste momento por necessidade de saúde. O doutor José Henrique Germann, que está aqui ao meu lado, ao longo de um período de 19 meses, cumpriu brilhantemente o seu trabalho à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Ele deixa a função de secretário e assume amanhã a função de assessor especial do governo do Estado de São Paulo para assuntos de saúde pública, dando expediente aqui no Palácio dos Bandeirantes e, sempre que necessário, também na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Quero deixar bem claro, não houve nenhuma razão de ordem administrativa ou de qualquer outra ordem, exceto a orientação de saúde que ele recebeu dos seus médicos e, como médico que é, entende que os médicos e a orientação médica é formulada para ser obedecida. João Dória fez questão de lembrar a trajetória do José Henrique Germann desde a época em que o governador era prefeito da capital paulista e destacou o excelente trabalho do ex-secretário. José Henrique Germann foi responsável por implantar no Estado de São Paulo o Corujão da Saúde, que fizemos na Prefeitura de São Paulo e, sob a sua liderança, nós zeramos a fila de exames de mamografia, ultrassonografia, endoscopia em todo o Estado de São Paulo, beneficiando milhares de pessoas. O Corujão da Saúde é uma marca da saúde pública em São Paulo, desde o tempo em que fui prefeito da capital de São Paulo. O Dr. Germann implantou também programas inovadores, como o Remédio Agora, aplicativo em que se pode marcar data e horário para retirar medicamentos nas farmácias de alto custo, evitando assim filas e humanizando o atendimento aos pacientes. Também ficou sob responsabilidade do Dr. Germann o programa Multisaúde, que de maneira pioneira introduziu diagnósticos aos pacientes da rede pública através da telemedicina, projeto que fez parte do nosso programa de governo e que ele implantou com tecnologia até então inédita na rede pública do Estado de São Paulo. E a telemedicina, quando foi implantada aqui, nós não tínhamos o coronavírus. Fizemos isso antes da chegada da pandemia. José Henrique Germann também retomou obras paradas de vários hospitais, entre os quais eu destaco o novo edifício do Hospital Pérola Byton, na região da Nova Luz, na capital de São Paulo. Mas destaco que foi certamente durante a pandemia que o Dr. José Henrique Germann deu a sua maior contribuição à população de São Paulo. Foi sob seu comando que o número de UTIs do SUS aqui em São Paulo mais do que dobrou na pandemia. Um fato inédito e recorde no Brasil e até então, pelas informações que temos, no plano mundial. Saímos de 3.600 para mais de 8.000 leitos, 8.056 leitos de UTI em São Paulo. Nós temos mais unidades de terapia intensiva no estado de São Paulo do que toda a Itália ou que toda a Espanha. O Dr. Germann implantou também os hospitais de campanha do Ibirapuera e Heliópolis, aqui na capital de São Paulo, na região periférica, além do Hospital das Clínicas de Bauru, o Regional de Caraguatatuba e o AME de Campinas, aumentando a capacidade de atendimento durante a pandemia. Eu quero aqui publicamente agradecer ao Dr. José Henrique Germann pela qualidade do trabalho, pela confiança, pela dedicação, pela capacidade de integrar e harmonizar equipes e também com todos os membros do governo do Estado de São Paulo. José Henrique Germann agradeceu pelo tempo que ficou à frente do cargo de secretário da Saúde de São Paulo. Ele falou que a nova função de assessor especial para assuntos de saúde pública será uma nova experiência profissional e um grande desafio. Pequenos sustos podem significar grandes alertas. No último dia 3 de julho agora, na madrugada de sexta-feira, dei entrada no Hospital Albert Einstein, sendo submetido a diversos exames, incluindo o de cateterismo cardíaco. Ao final, a recomendação médica
foi diminuir as atividades inerentes às funções executivas. Portanto, gostaria de agradecer ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, pela confiança em mim depositada para assumir o honroso cargo de secretário da Saúde do Estado de São Paulo no início da sua gestão, a quem expresso minha total gratidão. Trabalhar sob a liderança do governador João Dória foi inspirador, especialmente em um momento de tal gravidade, tanto para a população que sofre com a doença, como para os profissionais de saúde que também sucumbem. A estes dedico meu respeito e gratidão. Desta experiência, saio melhor e maior do que entrei. Agora seguirei em novas funções. E mais uma vez agradeço ao governador João Dória a confiança novamente depositada e estarei sempre colaborando e oferecendo o melhor de mim para aquele que é o motivo de todos os nossos objetivos e ações, o paciente. Finalmente, minhas boas-vindas ao Dr. Jean Gorenstein, qualificado médico infectologista do prestigiado Instituto Emílio Ribas, e votos de boa sorte e de uma gestão profícua. Valer-se dessa experiência, neste momento e neste governo, lhe será de grande valia. Dedique-se e aproveite este tempo de importante agradecimento. O novo secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, agradeceu o convite e falou da continuidade dos trabalhos no combate à pandemia do coronavírus, idealizado então pelo ex-secretário de Saúde, que a gente acabou de ouvir, José Henrique Germann. Quero agradecer primeiramente ao governador João Dória pela confiança, por acompanhar o nosso trabalho desde o início da pandemia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e que isso motivou a minha vinda até aqui. Nós temos que entender que nesse momento existe uma coisa chamada continuidade. Não existe troca. A troca, ela passa a existir por algum problema. Nós estamos progredindo de uma forma faseada, progressiva, fazendo com que São Paulo volte a ter este novo normal de forma gradual, mas dando abertura para todos poderem retomar suas vidas, a sua economia, mas sempre lembrando da segurança, da saúde da população. Não só pela oferta de leitos que foram dadas, assistência precoce, cada vez mais precoce, internando menos as pessoas, mas acompanhando de forma a impedir que essas pessoas evoluíssem de uma forma grave. E, ao mesmo tempo, incentivando a campanha do distanciamento social, a campanha do uso da máscara, da higienização das mãos. Mas eu preciso ressaltar a importância de cada um dos jornalistas que aqui estão, que permitiram que nós médicos estivéssemos também colaborando e através da capilaridade, através da disseminação dos veículos de comunicação, pudemos trazer junto para essa responsabilidade a população. Só conseguimos isso, não foram pelas medidas das autoridades, foram também, mas sim por participação da população. E nesse momento é isso que essa nova gestão vai continuar fazendo, olhando para essa população, olhando para o nosso sistema único de saúde, que permitiu que nós tivéssemos resultados muito melhores se nós não tivéssemos implementado medidas muito rigorosas, tanto aquelas que não foram favoráveis para a população no que tange as suas limitações, mas que hoje nós estamos entendendo o número de vidas que foram salvas. E é isso que nós devemos continuar. Com muito orgulho que eu assumo essa pasta, é muita responsabilidade, mas eu, como disse, eu sou médico do SUS, trabalho para o SUS e trabalho para a nossa população, que é esse o objetivo que o governador me trouxe para fazer parte deste grande time, e eu não poderia deixar de enaltecer os trabalhos maravilhosos que foram feitos pelo Dr. Germann na assistência, na condução dessa pasta. O secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Ribeiro, apresentou os dados da Covid-19 de pessoas infectadas e óbitos no Brasil
e também aqui no estado de São Paulo. O Brasil totaliza 2.118.646 casos e 80.120 óbitos. O estado de São Paulo totaliza 422.669 casos e 20.171 óbitos. Em relação à taxa de ocupação de leitos, hoje o estado de São Paulo encontra-se com 66,6% de ocupação dos seus leitos de UTI, sendo que na Grande São Paulo o percentual de ocupação é de 64,3%. Temos hoje internados no estado de São Paulo, em leitos de UTI, 5.805 pacientes e em leitos de enfermaria, 8.269. Temos já recuperados no estado de São Paulo 290.346 pacientes, com 59.960 altas. Em relação aos casos confirmados, segundo o tipo de teste, do total de casos do dia, que são 6.235, 32% foram confirmados por meio de teste rápido, 63% confirmados por meio do RT-PCR e 5% por outras metodologias. Do total de 422.669 casos, 29% foram confirmados por teste rápido, 69% por RT-PCR e 2% por outras metodologias. Giancarlo falou do desafio e da responsabilidade hoje de ser secretário estadual da Saúde, de fazer com que as pessoas tenham a consciência de que a flexibilização não é a normalidade e para que elas saiam de casa apenas por motivo de necessidade. O grande desafio hoje, eu acho que isso é muito claro, é fazer com que as pessoas tenham a consciência, a nossa população, de que nós estamos flexibilizando, mas que isso não é o normal. Nós nem sequer chegamos no novo normal nessa fase. Então é importante que haja realmente uma responsabilidade da população para seguir aquelas 3 regras básicas que nós sempre trazemos, que é o distanciamento entre as pessoas, que é o uso das máscaras de forma adequada e frequente, fazendo inclusive a higienização das mãos, seja com água e sabão quando isso é possível, seja com a utilização do álcool gel. Dessa maneira, essa é o momento que nós precisamos e conclamamos a população para estar juntos, porque nós estamos mudando de forma muito gradual. Essa mesma população foi muito presente, renunciou muitas vezes à sua liberdade de ir e vir, principalmente para poder ter os resultados que nós tivemos hoje. Mas nós precisamos continuar com esse apoio. Entendam, nós estamos no meio do caminho, não é hora de jogar as malas, não é a hora de parar, nós temos que continuar. Então, meu grande desafio é conclamar a população para que a gente realmente continue de forma muito correta, muito enérgica, para que nós não precisemos, de forma alguma, retroagir, voltar para situações tão comprometedoras e que cerceavam a nossa liberdade. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou sobre a testagem da vacina Coronavac e a vacina que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech. O laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan, começou a fazer os testes. O medicamento chegou esta semana aqui em São Paulo. Por que nós começamos fortemente aqui? Porque, veja, existe, além do cenário positivo da epidemia no Brasil, existe essa complementariedade entre Butantan e Sinovac. Então, isso é uma parceria fadada ao sucesso, exatamente por algumas características das duas instituições. Mesma tecnologia, mesmo passado, um portfólio assemelhado. Então, isso joga favoravelmente a que esse estudo seja feito muito rapidamente aqui. Isso não exclui outros países, mas, com certeza, será um estudo muito rápido em termos do habitual. E daí essa associação ganha-ganha.
Ainda na coletiva, o novo secretário de Saúde, o Jean Carlos, reforçou a necessidade do uso de máscara no dia a dia. Eu entendo que nesse momento as pessoas estão muito cansadas. Nós passamos muitas semanas, para não dizer meses, usando máscara, fazendo restrições, impedindo de ter as nossas liberdades. Quer dizer, quando chega num momento como esse, um dia ensolarado como esse, você fala, eu quero liberdade, eu vou sair, eu vou tirar a máscara, eu vou respirar. Saibam que esse é o momento em que você corre risco. Você corre risco e leva esse risco para dentro das suas casas. Então, esse papel de responsabilidade, ele não é só das autoridades, mas é da população. Por isso, a gente sempre diz, usem máscara, façam o distanciamento entre as pessoas à medida do possível e façam a higienização das suas mãos, seja com água e sabão quando isso é possível, seja com a utilização do álcool gel. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo permanecem com os trabalhos remotos e destinando verbas de emendas parlamentares para suas regiões, principalmente durante a pandemia do coronavírus para a área da saúde. Como fez o deputado Wellington Moura, do Republicanos, que destinou R$1 milhão por meio da sua emenda parlamentar voluntária ao sistema de saúde da cidade de Santos. Já o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, destinou para a cidade de Cesário Lange uma verba de R$100 mil para a compra de um veículo que auxiliará no atendimento na área de saúde. A cidade de Monte Alegre do Sul também recebeu repasse de R$100 mil por iniciativa do deputado Edmir Chedid, do Democratas, através de um convênio firmado entre a administração municipal e a Secretaria da Saúde. Esse valor será destinado para a manutenção e ampliação das atividades em benefício da população. Além disso, parte da verba será destinada ao atendimento de serviços específicos para mulheres e crianças. Já o deputado do PSB, Ed Thomas, enviou um pedido ao governo do estado para que seja implementada uma política pública itinerante para a coleta de sangue. Os estoques, que geralmente estão baixos durante a pandemia, alguns tipos sanguíneos estão quase zerados. Segundo o deputado, essa unidade móvel facilitaria principalmente a população que está com receio na doação de sangue. O deputado Emílio de Souza, do PT, teve uma emenda aprovada no projeto de lei 350 de 2020, que trata de medidas de emergência no combate à pandemia da Covid-19. É de autoria do deputado o artigo 16 da Lei 17.268 de 2020, que garante hospedagem aos profissionais de saúde que estão na linha de frente durante a pandemia. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Cássio Vieira, presidente da ANAFIS, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal. Ele nos fala aí sobre uma proposta de reforma tributária e sobre o movimento Simplifica Já. Bom dia, Cássio. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, explicando para quem está em casa, nos ouvindo, nos vendo, o que é o movimento Simplifica Já. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Luciano. Obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês na Rede Alesp. E, realmente, o que é o movimento Simplifica Já? É uma tentativa por parte de algumas entidades de trazer uma solução para o sistema tributário nacional, que hoje muito dificulta a competitividade e a empregabilidade aqui no Brasil. Então, o que ocorre? Hoje nós temos, são dados notórios de grande parte da população, um diagnóstico no qual você insere o Brasil como aquele protagonista no sistema internacional que tem o pior sistema tributário naquilo que se refere especialmente às obrigações que são impostas ao contribuinte para conformidade com os diversos entes federados. Só para se ter uma ideia, no último relatório do Banco Mundial, o Brasil foi classificado na posição número 184 entre os países que têm a maior dificuldade para cumprir com as conformidades, que os contribuintes têm maiores dificuldades para cumprir com as conformidades exigidas pelo nosso sistema tributário, que é tão complexo. Gasta-se, em média, segundo essa pesquisa, cerca de 1.500 horas por ano
para que o contribuinte possa cumprir com os seus deveres tributários. E não só isso daí faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande por parte do empresariado em competir internacionalmente. Para se ter uma ideia, em alguns países europeus, essa carga que se dedica à conformidade do sistema tributário nacional não passa de 200 horas, em alguns 300 horas, mas nada fica próximo das 1.500 horas que o Brasil tem hoje que cumprir, cada um dos contribuintes dos tributos sobre consumo para ter esse cumprimento das obrigações acessórias. De fato, o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Para se ter uma ideia, se você for um prestador de serviços ou um comerciante que tem relações com diversos entes federados, vamos supor que você seja um prestador de serviço que tenha relação com diversos municípios. Você teria que conhecer a legislação de quase 6.000 municípios, 5.700 municípios, para que você pudesse prestar serviços no Brasil, porque nesse caso, em muitos casos, a legislação a legislação impõe as obrigações acessórias e o cumprimento das formalidades no destino. Isso daí, de fato, faz com que o empresariado ele tenha quase que uma inviabilidade em prestar serviços, em alguns casos, em âmbito nacional. Por outro lado, existe também uma série de problemas com relação àqueles decorrentes de guerra fiscal que ocorrem entre os estados. Hoje, o ICMS, que é o principal tributo sobre o consumo, ele na verdade, a sua alíquota interestadual, quando está no meio da cadeia, ela fica claramente na origem. Então, embora haja, em alguns casos, o rateio entre origem e destino, isso faz com que seja fomentado entre os estados o interesse em fazer a guerra fiscal, uma guerra de alíquotas que faz com que a eficiência no sistema tributário nacional caia, fazendo com que a arrecadação de cada ente caia e, por outro lado, fazendo com que o empresariado passe a tomar em consideração essas regras de guerra fiscal como sendo algo preponderante para a escolha de onde que ele vai localizar o seu negócio, fazendo com que os negócios, muitas vezes, tenham opções por localizações geográficas onde seriam inviáveis, em vez de buscar aonde elas seriam próximas, por exemplo, às condições de infraestrutura ou ao público consumidor ou à mão de obra qualificada. Isso vai fazer, isso faz com certeza com que haja um desgaste de competitividade do nosso empresariado quando defrontado com os competidores internacionais. Isso provoca, sem dúvida, um aumento nos preços dos bens e dos serviços. Por que surgiu o projeto Simplificar Já? Porque as propostas que estavam aí apresentadas, elas não estão alcançando um consenso entre os diversos agentes. No caso da instituição de um IBS, que é aquilo que está sendo proposto em duas PECs, que estão hoje em trâmite no Congresso Nacional, há uma expectativa de grande aumento de carga tributária para o setor que mais emprega hoje, que é o setor de serviços. Então, como que nós hoje, que estamos saindo de uma grande crise decorrente do coronavírus, com uma estimativa de mais de 15 milhões de desempregados, vamos ingressar num sistema tributário no qual há um aumento para a carga tributária exatamente daquele setor que é o que mais emprega. Hoje, 62% da população ela é empregada no setor de serviços. Não é só isso não é só esse o problema das propostas que estão aí colocadas. Nós temos também uma regra de transição de até 10 anos. Então, se eu estou falando que hoje nós temos 5.700 ISS, nós temos 27 ICMS, e muitas vezes com legislações totalmente conflitantes entre eles.
E nós temos ainda uma diversidade da legislação de PIS/COFINS e mais uma legislação do IPI. O que ocorre quando você propõe aí uma regra de transição de 10 anos? Você mantém toda essa complexidade durante 10 anos e a proposta, no caso da PEC 45 e da PEC 110, é diminuir progressivamente as alíquotas desses tributos, mas mantendo para os empresários toda essa obrigação durante 10 anos de cumprir com essas infinitas obrigações acessórias, alíquotas diversas, fazer cadastro em 5.700 municípios, fazer cadastro em 27 estados, fazer cadastro na União, emitir notas fiscais. É um absurdo isso tudo. Então, esses são os problemas de PECs que estão aí hoje. De um lado, elas oneram o setor de serviços, que é o setor que mais emprega, que, na nosso ponto de vista, vai causar um aumento substancial no custo da educação, no custo da saúde, no custo do transporte público. E, de outro lado, vai fazer com que haja uma migração do cidadão que hoje paga esses serviços particulares para os serviços públicos. Agora, esta migração vai ocorrer para onde? Para uma demanda para aqueles entes federados que hoje prestam, por exemplo, serviço de educação básica e saúde e transporte. Quais são esses entes? São justamente os municípios. E aí entra um outro problema nas reformas que se apresentam. Por quê? Porque os municípios hoje têm como principal base arrecadatória a base de serviços, que é aquela base que mais cresce e com uma expectativa de crescer ainda no longo prazo. É a base de tributação moderna. Quando você retira dos municípios, que é a proposta as propostas que estão aí, retira dos municípios essa base sobre serviços, para que ele fique apenas com uma cota parte de um futuro IBS, o que ocorre com os municípios? Eles vão ter uma estimativa de crescimento de arrecadação muito, muito menor do que existe hoje. Em 15 anos, há estimativas de que a perda de arrecadação pode chegar até, em 15 anos, para todos os municípios, em 200 bilhões de reais, e é justamente este ente que teria que suprir o cidadão com mais transporte, mais educação, mais saúde. Por quê? Porque o cidadão vai ter um aumento de carga tributária exatamente nesses setores. Cássio. Porque quando você propõe uma alíquota única para serviços e para a indústria e para comércio, você vai dar um crescimento abrupto na carga tributária do setor de serviços. Então, são diversos problemas que nós enxergamos como uma falta de consenso. Não há consenso entre os diversos agentes econômicos, entre os diversos setores do governo sobre essas propostas que estão aí. Desta forma, o que fez a Anafisco? Ela começou a procurar esses agentes que estavam insatisfeitos com as propostas. É o caso da Abrasf, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, que é justamente este órgão, um dos que mais está preocupado com a perda de arrecadação dos municípios decorrente das propostas de instituição de IBS. Também procuramos quem? O setor de serviços, através do SEBRASE, que é a central do setor de serviços, que congrega 800 mil empresas desse setor e que está realmente assustada com essa expectativa de ver seu negócio inviabilizado com uma potencial carga tributária majorada nessas propostas que são aí contidas. Procurou-se também associações com entidades técnicas, como é o caso da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, a ABAT, que tem um projeto
ela já trabalha há muito tempo e tem um projeto significativo justamente que vai ao encontro das necessidades da empregabilidade. E nós estamos trazendo isso para o nosso projeto. Cássio, fala, você escuta a gente? Você escuta a gente? Ah, tá bom. Bem, a gente teve um problema técnico, né, com o nosso entrevistado. Vamos continuar aqui, ó, com o Jornal da Rede Alesp. A Assembleia Legislativa de São Paulo retomou, neste mês, a análise do projeto de lei 223/2020 do deputado Edmir Chedid, do Democratas, que autoriza o governo estadual a instituir o Programa de Segurança Alimentar. A iniciativa tem por intuito beneficiar a população em situação de vulnerabilidade social durante o estado de calamidade pública decorrente do coronavírus. A proposta, que está sendo analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, beneficiará desempregados, trabalhadores informais, como ambulantes, autônomos e empregados domésticos impedidos de exercerem suas profissões, suas atividades, residentes de núcleos habitacionais situados em comunidades com grande concentração populacional que apresentem, então, condições precárias de habitabilidade, como famílias beneficiárias de programas sociais. Os deficientes físicos, idosos, menores em situação de pobreza, assim como os que não possuem moradia, também estarão aptos a receber os benefícios previstos pelo Programa de Segurança Alimentar. Abre aspas. A intenção é garantir de forma igualitária e justa acesso da população aos alimentos durante todo o estado de calamidade decretado pelo governo estadual. Fecha aspas, complementou o parlamentar. Edmir Chedid explicou que a proposta também prevê a ampliação do atendimento dos restaurantes populares referente à distribuição de refeições prontas. Abre aspas. Esses locais passarão a funcionar todos os dias com fornecimento de, no mínimo, 3 refeições diárias. Além disso, esperamos que mais unidades sejam criadas a fins de atender a demanda de todo o estado de São Paulo. Fecha aspas. Jornal da Rede Alesp. A gente teve... Vai lá, Júlio, pode ir lá. E a gente volta, então, com o Cássio Vieira. A gente sabe que essa questão de tributação aqui no Brasil é muito discutida no bolso, né, da população. Justamente, né, Luciano? É o que as pessoas sentem, falam, nossa, a gente precisa de tantos meses para conseguir pagar os seus impostos. E você dizia muito bem que uma das propostas, no começo do jornal, você dizia muito bem de uma dessas propostas, que seria unificar, né, em um imposto só. Faria o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Mas a questão toda dessa história está se fazendo uma reforma tributária, mas não estamos pensando numa redução de impostos. A carga de tributação do Brasil é uma das mais altas do mundo. Tem outras que são até um pouco mais altas, assim, poucos países têm carga mais alta, mas são países de primeiro mundo que têm um retorno, que tem o que a gente chama de um bem-estar, estado de bem-estar social. Então, isso que você está falando, né, Luciana? Não só rever a quantidade de impostos pagos, mas o valor deles, e o retorno para a população, né? Voltamos aí com o Cássio Vieira. Cássio, você estava falando aí sobre o movimento Simplica Já, né? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Se você puder responder rapidamente para a gente, a proposta do movimento já foi apresentada aí ao governo federal, não é isso? Sim. A ABRASF, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, ela teve uma reunião recente no Ministério da Economia, na qual foi apresentada a proposta Simplificar Já, e essa entidade manifestou seu apoio a essa proposta. Tá. Tem mais alguma pergunta? Não, e é importante a gente, dentro disso que você está falando, Luciano. O Luciano falou muito bem aqui que é preciso rever, nesse caso também, os valores de tributos pagos e como isso vai voltar para a população que hoje não tem um equilíbrio, né? O que se paga de imposto no Brasil hoje é um valor alto, né? E o retorno para a população, igual a Júlia está falando, não é o esperado, né? Como é que o senhor analisa essa questão? Olha, isso daí é importantíssimo. Quando você tem uma certa carga tributária, uma obrigação tributária, a expectativa é que tenha esse retorno para a população.
De fato, a carga tributária no Brasil, ela gira numa média igual a dos países da OCDE. Contudo, o retorno que o cidadão tem dessa carga tributária não é visível e, a partir daí, há uma sensação de injustiça. E nesse aspecto, o Simplificar Já também ataca o problema da regressividade na tributação do consumo, porque o que ocorre? Enquanto que nos países mais desenvolvidos há uma concentração da tributação na renda, aqui no Brasil ocorre o inverso, há uma concentração da tributação no consumo, fazendo com que haja uma regressividade e haja uma sensação ainda maior desse não retorno daquilo que é pago por parte do cidadão que mais precisa. Hoje há uma série de tributos embutidos na tributação do consumo que são absolutamente difíceis do contribuinte ver. Nesse sentido, o Simplificar Já, ele traz dois alívios para a população que mais necessita desse retorno. Primeiro, ao contrário da PEC 45, por exemplo, ficam mantidas as possibilidades de mais de uma alíquota no caso do ICMS, especialmente para favorecer alguns bens que possam vir a ser encarados como bens de primeira necessidade. Depois, ainda nós temos aí uma previsão de restituição de parcela do ICMS ou do ISS que é arrecadado para essas populações de baixa renda que são cadastradas nos cadastros sociais mantidos pelo governo. Por fim, e aí é o grande ponto que diferencia o Simplificar Já de outras propostas, é que nós também estamos pensando na empregabilidade. Não há como nós mantermos ou sonharmos em aumentar o emprego nesse país se nós majorarmos a carga tributária do setor que mais emprega no Brasil, que é o setor de serviços. Então, quando você faz esses ajustes no nosso sistema, o cidadão começa aquele cidadão que mais precisa e que menos pode pagar, ele começa a perceber que aquilo que ele paga realmente vem em retorno, na medida em que ele vai passar a pagar menos. Você acha que essa reforma tributária, do jeito que ela está sendo discutida hoje no Congresso Nacional, você acha que ela resolve o problema hoje da tributação no Brasil? Ela ajuda os empresários, ela ajuda a sociedade, a população de uma maneira geral? Olha, eu já falei aqui que realmente tanto a PEC, tem duas PECs hoje em tramitação que elas têm graves problemas, né? Elas majoram a carga do setor de serviços, elas não simplificam o sistema durante 10 anos e, portanto, mantém a complexidade de quase 6 mil tributos municipais, estaduais e federais que incidem sobre o consumo, deixando o contribuinte numa arapuca para competir internacionalmente. E, além disso, ela provoca desequilíbrios nas finanças dos diversos entes federados, fazendo com que aqueles entes, por exemplo, os municípios que mais precisam prestar serviços, eles tenham uma perda de arrecadação no longo prazo. Então, falando objetivamente, precisa ser revista essas propostas e é por isso que o Simplificar Já está sendo apresentado. Naquilo que se refere à proposta que foi apresentada ontem pelo governo federal, nós também entendemos que precisa de certos ajustes, né? Porque há ali claramente uma majoração da carga tributária do setor de serviços que precisaria ser compensada com aquilo que o governo chama de segunda parte da proposta, que seria o quê? Uma desoneração da folha de pagamento, da tributação sobre a folha de pagamento.
pagamento. E, nesse sentido, o Simplificar Já também tem uma proposta muito interessante que foi feita junto com a ABAT, que foi feita junto com o SEBRASE, que é deixar clara aqui que a tributação sobre a folha de pagamento, ela deveria onerar mais as empresas que menos empregam. Quanto mais a empresa emprega e quanto maior for a massa salarial, menor deveria ser a alíquota dessas empresas. Só assim a gente poderia fomentar o emprego e o desenvolvimento econômico, me parece. Perfeito. Vamos lá, Lu. Muito obrigado, então. Nós gostaríamos de agradecer o Cássio Vieira, presidente da ANAFIS, que é a Associação Nacional de Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e do Distrito Federal. Muito obrigado pelas suas informações e pelo debate aqui no Jornal da Rede Alesp. Sou eu que agradeço a Rede Alesp e estamos à disposição para maiores esclarecimentos em momento oportuno, caso seja necessário. Ok? Tá certo. Nós vamos conferir agora os números do coronavírus em todo o Brasil. São 81.628 mortes confirmadas até as 8 horas desta quarta-feira, aponta aí um levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.346 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 2.166.532 casos foram confirmados, Luciano. Bem, pessoal, líderes dos partidos da Câmara Municipal de São Paulo se reuniram e decidiram colocar na pauta de ontem, quarta-feira, projeto de lei enviado pelo prefeito Bruno Covas, que estabelece as medidas para a volta às aulas aqui na capital paulista. O projeto, em regime de urgência, avança rápido e deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e logo em seguida deve ir para discussão e votação em primeiro turno no plenário da Câmara. A proposta enviada pela Prefeitura promete que o retorno terá aulas extras para todos os alunos, aprovação automática, ou seja, os alunos não poderão repetir de ano, além da contratação emergencial de professores para substituir aqueles que fazem parte do grupo de risco e também de vagas na rede privada para suprir a demanda crescente. O secretário municipal de Educação, Bruno Caetano, afirmou que as escolas só vão reabrir quando houver segurança. Jornal da Rede Alesp. Bem, Júlio, nós estamos quase terminando esse primeiro bloco. Confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco no Jornal da Rede Alesp. O deputado Rodrigo Gambale, líder do PSL, participou de uma sessão virtual aqui na Comissão de Transportes e Telecomunicações e Comunicações da Alesp, que contou com a participação do secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldi. Na reunião, Gambale, então, questionou a desativação de 24 linhas de ônibus da MTU, das quais 12 passavam pela região do Alto Tietê, atendendo, então, milhares de passageiros das cidades de Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Poá, Embu-Guaçu, Taboão da Serra e Juquitiba. O parlamentar deixou clara sua preocupação com a mobilidade da população local, que se utilizava maciçamente dessas linhas e vem sofrendo desde a sua desativação. Nesse finalzinho de bloco, eu sempre gosto aqui de falar qual foi o seu destaque, né? Eu gosto de falar o meu. Para mim, o primeiro bloco a gente falou, nós falamos aí de eleições, adiamento, né, das eleições, a questão das fake news. Falamos também um pouco da questão da tributação. O que mais você tem de destaque aí pra gente? Destacar, então, a votação do Fundeb, né? O fundo aí da educação no Brasil, que passa a ser, então, não tem data para acabar. Continua ad eternum aí para ajudar a educação no Brasil nesse pós-pandemia, como o Caio Calegari falou pra gente no início do jornal. Importantíssimo esse destaque, importantíssima a discussão da questão da educação hoje no nosso país, né, e num jornal como o nosso. E é isso justamente o que a gente faz aqui no Jornal da Rede Alesp, todos os dias, a partir das 9h30 da manhã até as 2h30 da tarde, trazendo a palavra de especialistas com temas atuais, o que a pandemia tem impactando e também com os nossos deputados e com o que eles fazem no dia a dia aqui no Palácio 9 de Julho. É isso aí, Júlia. Lembrando, você que está em casa, nós ficamos 5 horas ao vivo, né, trazendo as notícias para você que está em casa. O Jornal da Rede Alesp, informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus, faz um breve intervalo. E a gente faz essa paradinha, na sequência, muito mais informação para você. Não saia daí.
Você acompanha Jornal da